Continuando aqui esse vídeo, estava lendo a dissertação 46, Eu Sou o Senhor Teu Deus, de Abid-ru-shin, da obra Na Luz da Verdade. Sites www.mensagemdograal.com.br e www.graal.org.br. Então, existem duas editoras em cidades que publicam a mensagem do Graal. A Fundação da Mensagem do Graal, sediada em Stuttgart, na Alemanha, que publica mais de 20 idiomas, acho que por volta de uns 25 idiomas, a mensagem do Graal. E a Ordem do Graal na Terra, que publica aqui somente no idioma português. E a Ordem do Graal na Terra publica as obras de Rosales von Sass, que em alguns idiomas, como também algumas das obras dela, alemão, inglês, espanhol e francês. E Rosales von Sass tem um livro, dois livros os principais, né? Todos os livros dela são 11 livros, né, que ela publicou em vida. Ela viveu de 1906 a 1997. Então ela foi uma discípula de Abid-ru-shin, autor da mensagem do Graal. E os dois principais dela, livros mais conhecidos, O Livro do Juízo Final. É muito imprescindível para esclarecimento a respeito da época que nós vivemos. E A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo. São dois livros que eu recomendo a todos. Então, eu estava falando aqui sobre a questão do vídeo anterior, sobre a questão dos enganos humanos, que é sobre a espiritualidade, que nós, tudo temos os corpos materiais, tudo os seres entiais vindos do Olimpo, surgido de Zeus e Hera, comandam todo o reino. Matéria fina e de matéria grosseira. Então, desde os pequenos entiais, como os gnomos, as fadinhas, elfos, enfim, de toda a natureza, que cuidam, renovam e mantêm tudo que é vivo. Né? Nós não estaríamos aqui, nós somos hóspedes aqui na matéria, justamente desse povo, vindos do Olimpo, ou Valhalla, Zeus e Hera, e que cumprem a vontade de Deus. Eles não têm livre-arbítrio, né? Então eles são infalíveis. Eles comandam tudo, né? no universo. Eles não têm livre-arbítrio, né? A intuição deles capta diretamente a vontade de Deus. Nós não, somos indiretamente, né? Nós temos nosso livre-arbítrio, podemos... somos só dois tipos de seres em tudo, independente se sejam divinos ou espirituais ou espíritos primordiais, não. Sempre, em toda a criação de Deus, das criaturas, existem só duas espécies, os que têm livre-arbítrio e os que não têm livre-arbítrio. Os que não têm livre-arbítrio, eles são influenciados diretamente pela vontade de Deus, eles não permitem, são cumpridores, né? Ou garantidores da ordem de todas as criações de Deus. Agora, os que têm o livre-arbítrio, por exemplo, os anciãos no reino divino, né, por estarem assim, já nos últimos limites do reino divino e, portanto, um pouco mais distante de Deus, da fonte, né, primordial de tudo, eles permitem um livre-arbítrio. Na criação, todos têm livre-arbítrio, seres espirituais, seres primordiais, espirituais, são as duas criações, né? Onde os espíritos, os primordiais do reino espírito primordial e os espirituais do reino espiritual, da onde
é o ser humano, somos nós, né? Os espíritos desenvolvidos, que vêm como centelhas inconscientes para os reinos materiais em busca da sua autoconsciência para poder retornar com pleno valor para o reino espiritual e servir assim a Deus com toda autoridade, vamos dizer assim, autoridade assim, de acordo com a nossa espécie. Então, é essa a questão. Então, vamos continuar lendo aqui esse trecho. Não é preciso demasiado esforço aos que pensam com serenidade para que chegue ao reconhecimento de que de uma espécie de ser não pode se originar uma outra ou com a qual nada tem em comum. Para se verificar isso, bastam os conhecimentos elementares das ciências naturais. Ora, já que as ramificações das leis da natureza no mundo da matéria grosseira promanam da fonte primordial viva de Deus, claro se torna que as mesmas condições devem ser encontradas com inabalável lógica e rigor no caminho ulterior em direção a ele, até mesmo com mais pureza e clareza quanto mais perto estiver do ponto de partida. Então é isso. A criação é dividida em três partes principais: a criação primordial, o reino espírito primordial, o reino espiritual, isso para os seres com livre-arbítrio. E nas três primeiras esferas de cada reino, os seres que surgem são mais fortes, já se tornam autoconscientes, assim, de imediato. E nas quatro últimas esferas, que são um pouco, vamos supor, mais densas, os seres precisam de um desenvolvimento ulterior para adquirir a autoconsciência. Então aí é como começa a surgir, a partir do quarta esfera, né, desses planos, as crianças, vamos dizer assim, né? Ou seja, no contrário dos primeiros esferas, que já surgem e já se tornam autoconscientes, já adultos, a partir da quarta esfera, a necessidade de tipo de desenvolvimento. Então começa a surgir as crianças. E o mesmo no reino espiritual, da onde nós surgimos as três primeiras camadas, esferas ou planos, com autoconsciência imediata. E nas quatro posteriores, começam as crianças e o desenvolvimento. E nós, os seres humanos, surgimos, as nossas entidades espirituais, na última camada do reino espiritual. Por causa disso que o nosso único caminho para a autoconsciência tem que ser a descensão, vamos supor. O mergulho para os reinos materiais. Esse foi o nosso único caminho. Agora, eu acredito que suponho, vamos dizer assim, que na quarta, quinta e sexta esfera, as crianças lá não precisam necessariamente se desenvolver nos reinos materiais. Lá mesmo elas podem ter o seu desenvolvimento sem precisar sair do reino espiritual. É assim que eu penso. Agora, e aí eles já têm um formato de criança. Agora, na sétima esfera, são centelhas, como se fosse um coração pulsante, mas não é uma criança, é uma centelha e sem sexo, sem gênero. E a partir desse mergulho nos reinos materiais, primeiro no reino enteal, né, que é eterno também, mas é mais denso, é posterior ao reino espiritual. E aí nós adquirimos nosso primeiro invólucro, enteal, depois a alma na matéria fina e por fim o corpo material aqui, né? Que é a parte mais densa de toda a criação. Então, tudo na criação é uma cópia, né? Vamos dizer assim. O reino espiritual é uma cópia mais fraca do reino espírito primordial. E os seres também são. A essência surgiu uma distância cada vez maior de Deus. Então é naquela distância
que é possível a vida, né? É aquela região, né, determinada. Não pode ser superior, não pode tentar em outro reino superior, porque a essência não é capaz de suportar aquela pressão. Então daí se diz que nós, espirituais, jamais poderemos entrar no reino divino, porque o reino divino os seres que vivem lá têm uma capacidade de suportar a pressão da proximidade de Deus muito maior, infinitamente talvez maior. Então, a nossa possibilidade de existir está só no reino espiritual. Continuando, aqui a dissertação Eu Sou o Senhor Teu Deus, que está no volume 2 da Mensagem do Grau, a dissertação 43. Ela tem 15 páginas. Eu seleciono assim mais ou menos cada trecho, né, e aí leio, enfim, faço algumas reflexões e que dá mais ou menos uma página, né? Então, deixa eu continuando aqui para concluir. Assim, não é impossível transplantar o espírito humano em um animal terreno, de maneira a transformá-lo em um homem. Também, assim como é impossível transplantar o espírito humano em um animal terreno, de maneira a transformá-lo em um homem, também é impossível transplantar no homem algo divino. Nunca se consegue desenvolver coisa diferente daquilo que a origem traz consigo. A origem permite o desenvolvimento das mais diversas espécies e formas de combinação, como se pode averiguar pelos enxertos de plantas ou cruzamentos nas procriações, mas mesmo os resultados mais extraordinários têm que permanecer dentro da matéria fundamental fornecida pela origem. É impossível acrescentar algo que esteja acima da própria origem ou extrair algo que aí já não se encontre, como é o caso da diferença entre a origem espiritual do homem e a divindade. É isso. Nós não temos nada de divino. O que existe é uma compreensão, porque tudo, a energia, a radiação de Deus, ela parte da fonte, que é Deus, né? Mas ela é transformada. Quando Deus decidiu ter criaturas, enfim, a primeira criatura que surgiu foi a rainha primordial Elizabeth. Daí pôde nascer seus filhos, né? Deus Cristo Jesus e Deus Emmanuel, Espírito Santo. Então, a partir daí é que foram permitido a transformação da radiação para se condensar, enfim, possibilitar surgimento de formas, enfim. Então, até numa das notas eu faço uma teoria também sobre essa questão de como Deus teria feito isso. Né? Porque primordialmente existiam apenas três conceitos. Era Deus, o primeiro preconceito, né, que existia era Deus, era o único ser que existia. 2, a irradiação de Deus. E 3, o vácuo, o nada, o universo absolutamente vazio, infinito, não tem fim. É o nada, o zero absoluto. Então, nas proximidades de Deus tinha sua irradiação. Então, ela tem esses fundamentos. Depois ele, em determinado momento da sua existência, decidiu mudar aquele seu estado, vamos dizer assim, para possibilitar criações, seres, né? Ele possivelmente ele sentiu uma necessidade de modificação e resolveu arriscar, vamos supor assim, essa modificação na sua própria natureza também. Ele teve que fazer isso. E daí surgiu tudo, né? E ele também sabia, naturalmente, que uma vez fazendo essa modificação seria definitiva. Ela não poderia retroceder, voltar ao outro estado. Não poderia. Então, ele, a partir daquele momento, daquela decisão, foi uma decisão para sempre. Da mesma forma que ele é eterno, essas modificações são eternas. E aí houve a necessidade do primeiro ser, né,
a mãe primordial, Elizabeth, a rainha primordial. Depois os dois filhos dele, Jesus Cristo e Emmanuel. Jesus Cristo ancorou mais fortemente o amor, se concentrou o amor de Deus, enquanto Emmanuel a vontade e a justiça. Então, quem se interessar, nas minhas notas do Facebook tem alguns anos que eu publiquei sobre algumas coisas sobre essa teoria, né, de como Deus, foi possível Deus mudar seu próprio estado, né, a natureza e ao redor de si, para criar mundos, seres, enfim, esse estado. E até, só resumindo, eu penso da seguinte forma. Antes, Deus era como se fosse uma estrela, tá certo? Que ele se resume nessa estrela. Naturalmente, era um corpo com forma humana, né? Quer dizer, essa forma, né? E era uma estrela autossuficiente, que sempre foi, né? Ele é o único autossuficiente que existe. E vivia somente no espaço, né? Ele sempre foi, né, autossuficiente, né? Ele como um ser eterno. E depois que ele fez todas as transformações, se pudéssemos, vamos supor, o universo, o nada é infinito, né? Observar tudo, o novo formato seria uma espécie de cometa. E o núcleo poderia ser o reino divino. Não, o núcleo seria o reino pessoal de Deus, que é chamado reino inenteal, que é o reino que diz que é não criado, que é diretamente de Deus. Né? E na mensagem rural, o Bidushi não fala sobre o reino inenteal, só fala, ele diz assim, que Deus não é divino, Deus é Deus. E divino também foi uma criação. O divino também foi uma criação de Deus. Primeiro, né? O que está mais próximo de Deus. Né? E depois que surge a criação espiritual, que narra a Bíblia. E, enfim, então a aparência nesse universo ficou no formato de cometa. Não sei se é exatamente isso, mas eu imagino que seria isso. Esse núcleo seria o reino inicial de Deus. E isso alguns... por exemplo, Joseph Wagner, que foi um convocado de Abidurshi, né? que uma das pessoas que mais conviveram proximamente a Abidurshi, conversava assim, com frequência com Abidurshi, que é o filho do homem, Espírito Santo aqui na Terra, autor da Mensagem do Grau. Ele tem desenhos, o Senhor orientava ele a desenhos sobre a criação, desde o reino divino, né? Deus, enfim. Então ele coloca como reino inenteal, que é onde Deus vive. Então esse é o núcleo, né, do seu reino pessoal. Então isso, vamos supor, seria o núcleo de um cometa, vamos supor. Né? E o cometa tem uma cabeleira, né, que envolve esse núcleo, e esse seria o reino divino. E tem sua cauda. Tem duas caudas, né? A cauda de um plasma e a cauda da material, não, vamos dizer assim. Então, poderia dizer que essa cauda do cometa de plasma, vamos ver assim, seria uma espécie de emanação do núcleo e da esfera, né? Daquela, vamos supor, uma espécie também de luminosidades que envolve o núcleo, que corresponderia nessa alegoria então, do reino divino. Então seria a criação espiritual.
E a segunda cauda, que seria de matéria, resíduos, seria os reinos materiais. Poderia se fazer essa seguinte comparação. Então é isso. Até tem eu vi um vídeo que também eu gravei sobre essa teoria. Acho que foi o vídeo mais longo que eu fiz direto no computador, que foi de umas 2 horas. Mas o único problema é que o áudio dele está muito fraco. Porque agora que eu tô. Faz recente essa questão aí de gravar vídeos, enfim. É uma coisa que eu acho muito interessante. Ativar o canal, né? Que eu coloco no meu nome, Antônio César Domingues Ito. Só que o áudio ficou muito baixo. Eu ainda tô me acostumando aí com esses. Porque aqui no celular não tem problema o áudio. O principal para mim ao fazer os vídeos é o áudio. Ter um áudio é, audível, né? Que as pessoas possam compreender, escutar e entender. Agora, esse vídeo que eu gravei poucos no computador, ficou muito baixo, né? Porque eu não usei o microfone, enfim. Agora eu comprei, tem que testar, né? E o computador é interessante por isso, porque você não, se desenvolve um tema, você pode aí ficar 1 hora, 2 horas, né? Mas é isso, então tem esse áudio, quer dizer, esse vídeo que eu gravei no computador, o áudio ficou muito baixo, mas os que dá para ouvir. Então, de umas 2 horas, foi o mais longo que eu gravei, que eu falo sobre essa questão aí da teoria, né? De quando Deus se decidiu por criar seres, sempre teve essa vontade, e mudou essa sua própria natureza também, de certa forma. Natureza, digo assim, de o seu estado físico, não na essência, que Deus sempre foi o único ser eterno e sempre, nesse sentido, ele não muda, né? Da justiça, da pureza e do amor, que são características fundamentais de Deus, que é pureza, justiça e amor. São, são características vivas em Deus. Em Jesus Cristo, o amor prevalece mais fortemente, e Emmanuel é a justiça, é a vontade de Deus. Né? Emmanuel é o Espírito Santo. São os dois filhos de Deus. Portanto, Deus tem, na verdade, 2 filhos. Não é um, não. Não é apenas Jesus Cristo, não. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Filho de Deus também. Foram gêmeos, né? Que a partir de Elizabeth, que nasceram Jesus e Emmanuel. Então, e também nas minhas notas no Facebook, quem procurar no título de Inentear, ou então Deus, enfim. Eu já publiquei um pouco mais de 100 notas no Facebook. Eu acho que quem se interessar, é só acessar a minha página. Então é só por hora é isso. Estou vendo aqui que o dia tá muito belo. Aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Estamos ainda no verão. O verão termina em março, né? Por volta de 21 de março. E esses dias aí choveu, passou uma frente fria, esfriou um pouco, né? Mas agora tá um belo sol. Vou mostrar um pouquinho para vocês aí. Estou aqui em Jundiaí, assim, mais ou menos praticamente centro, né? Fica uns 2 km do centro. Nem uso ônibus aqui para quando eu vou ao centro fazer minhas coisas. É raro eu pegar ônibus, né? Basicamente eu vou andando a pé, faço minhas coisas. Aqui fica próximo também da Serra do Japim. Aqui na janela aqui do quarto é direção norte, exatamente a direção norte. Na direção oeste, que pega lá da área de serviços, né? E da pequena varanda aí, né? Da sala, na direção oeste, que está a Serra do Japi, que é uma bela vista também. Eu vou levantar agora, vou até lá só para mostrar para vocês um pouco dessa
essa visão da Serra do Japi que é muito bonita. Eu no Facebook geralmente sempre tiro fotos do pôr do sol, que é realmente muito, muito belo. Então vou aqui abrir um pouco espaço aqui para mostrar para vocês a Serra do Japi, lá no fundo. Aqui uma pequena varanda, tenho as minhas plantinhas aqui. Aqui agora são 7h45, está um belo dia. E aqui vou mostrar algumas fotos. Eu tenho muitas fotos da época de Abdurshim, em Wupperberg. Infelizmente, a humanidade não reconheceu o Senhor, né, Emmanuel, que era o Filho do Homem. Ele ia dirigir o mundo, ele seria o Senhor do mundo. Mas Hitler e a Igreja Católica o combateram. E os convocados dele também falharam, né? Então ele teve que partir prematuramente, mas ele era para ter vivido até os 104 anos. E ele era para escrever mais livros ainda, que é a palavra viva, né? O juízo final já era para ter concluído, de forma muito mais suave, né? E essa aqui é a segunda esposa dele, Frau Maria, Irmingard, a filha adotiva, né? Essa é a Cruz do Amor de Deus, com a Rosa no Santo. Esse aqui é um mapa astral do nascimento, o dia do nascimento de Abdurshim na Terra. Ele nasceu em 18 de abril de 1875. Faleceu em 6 de dezembro de 1941, já no exílio, em Kipsdorf. O nazistas, né? O regime nazista, já em 1937, proibiu os livros dele de imprimir, de divulgar. E em 1938, quando ele estava em Wupperberg, no Tirol da Áustria, quando no 12 de março de 1941, não, de 1938, quando as tropas nazistas anexaram a Áustria, né? No mesmo dia eles foram lá em Wupperberg, lá na colônia do Grau de Abdurshim, o prenderam. Depois ele foi solto 6 meses depois, pelos esforços de um discípulo, mas ele acabou tendo abalado muito a saúde dele e no final ele viveu em Kipsdorf, fica próximo de Dresden. Ele nasceu em Bischofswerda, que fica a uns 25 quilômetros a oeste de Dresden, e faleceu em Kipsdorf, que fica também mais ou menos a sudeste de Dresden, também uns 30 quilômetros, próximo da fronteira da República Tcheca. E lá ele percebendo que já estava no fim de vida, né? Ele preparou a edição da Mensagem do Grau em 3 volumes, que seria adequada ao juízo final para essa época, né? A primeira edição da Mensagem do Grau foi em 1926, a edição em violeta. Tinha mais ou menos umas 45 dissertações. Depois, em 1931, ele fez a grande edição da Mensagem do Grau, com 91 dissertações. E ele também escreveu na época Ressonâncias da Mensagem do Grau, mas toda aquelas dissertações que ele fazia, ele fazia num momento que estava determinado que a humanidade iria reconhecê-lo
seus convocados iriam cumprir suas missões. Mas isso não ocorreu. Houve falhar dos convocados, a humanidade não reconheceu, ele foi perseguido pelo regime nazista, pela Igreja Católica, que não aceitava as revelações dele, né? Inclusive sobre a questão da virgindade de Maria. Né? Ele revelou, através dos livros, livro de Jesus, o Amor de Deus, e os Apóstolos de Jesus, que são publicados pela Ordem do Grão na Terra, que Jesus não poderia ter nascido assim, sem uma geração. E que o centurião Creolos foi o pai de Jesus. E, enfim, aí tem a história de Creolos. Né? Ele pretendia se casar com Maria e levá-la para Roma, mas ele tinha os compromissos, né, no exército e tal, e quando ele retornou para Nazaré, Maria já estava tendo o filho dela, já estava em Belém, já estava casada com José. Né? Então, essas questões, tem a questão do corpo terreno de Cristo, que ele foi, Maria de Nazaré pediu que a José de Arimateia e o apóstolo João que o ocultassem. E isso é narrado nos Apóstolos de Jesus. Um episódio de Maria Madalena que descobriu o local após o falecimento de Cristo, onde foi ocultado. E eu tenho uma teoria que eu divulgo também nas minhas notas do Facebook, né? Que a sepultura oculta de Jesus, onde estão os restos mortais, está exatamente no fundo da caverna órbita direita do Calvário de Gordon, em Jerusalém. Então, se fizer uma pesquisa arqueológica, investigação na órbita, caverna direita do Calvário de Gordon, que é um aglomerado rochoso que lembra uma grande caveira, na órbita direita do Calvário de Gordon, vai se encontrar, segundo eu creio, a entrada que está obstruída que leva, aí tem um túnel interno cavado na rocha até chegar no nicho onde foi colocado o corpo de Jesus Cristo. Aí vão se encontrar. E esse local, o Calvário de Gordon, ele fica a uns 700 quilômetros ao norte da igreja do Santo Sepulcro, porque a grande igreja do Santo Sepulcro, que está dentro das muralhas de Jerusalém, na época de Cristo estava fora aquele local, né? Porque as muralhas teve modificações ao longo dos milênios, né? Séculos e milênios. Então, os estudiosos praticamente unânimes em afirmar que onde a igreja do Santo Sepulcro fica o verdadeiro local onde Cristo foi crucificado e primeiramente enterrado. Então é isso. Vamos já encerrar, que já